Nós todos sabemos que tem que ser objeto prioritário de todos nós, sobretudo de gestores públicos, o trabalho para minimizar o contraste social. Recentemente, o censo indicou que Belo Horizonte, a nossa capital, possui 2.490.000 habitantes, dos quais nada mais, nada menos que 25% residentes em aglomerados. Eu não hesito em afirmar que, no mínimo, esses 25%, no caso de necessitarem, são altamente dependentes da Defensoria Pública. Então, se limitarmos a cidade de Belo Horizonte, não vou além nas comarcas citadas aqui pelos que me antecederam, já seria necessário um número significativo para atender uma possível demanda. Obviamente, nem todos vão reportar que não vão necessitar dos trabalhos, esperamos nós, mas nós estamos falando de um universo de mais ou próximo de 500.000 pessoas. Portanto, deputado Neider Moreira, Vossa Excelência, com o brilhantismo que lhe é peculiar, traz para essa casa uma discussão e um tema extremamente importante. Mais do que isso, eu quero, avançando, não só corroborando com as palavras daqueles que me antecederam, no sentido de chamar os outros 100 aprovados, também pedir e remeter a uma reflexão com relação à remuneração. Quando todos vocês fizeram essa opção, sabiam que teriam que abdicar do exercício da advocacia. E, para tanto, precisam e necessitam, numa função tão nobre, de serem bem remunerados. Quando o deputado que me antecedeu citou aqui o governador Anastasia, eu particularmente sou suspeito, porque admiro o governador, após 2 legislaturas na Câmara Municipal, onde fiz questão de ser 100% independente e, na maioria das vezes, até com postura de oposição. Fiz a opção pela primeira vez de ser base de governo, por entender que o governador é uma pessoa bem intencionada e capacitada, aliás, inerente a ele uma situação professoril, e por ser ele da área e extremamente competente, eu tenho certeza que tanto ele como secretária Renata Vilhena vão se esmerar no sentido de fazer aquilo que é necessidade do Estado. Nós sabemos que existe demanda, existe volume de trabalho, e, sendo possível, e essa casa estará atenta, quero me juntar ao deputado Neider Moreira e aos demais, para também levar para o governador as nossas palavras de necessidade, não só da convocação desses aprovados, também da valorização de todos que compõem essa instituição séria e imprescindível para a democracia. Eu espero que, a partir dessa audiência pública, nós possamos verdadeiramente avançar, que seja profícua de fato, com resultados e não só servindo de objeto para que nós possamos aqui, cada um de nós, externar
não só os nossos sentimentos e nossas lamentações, mas aquilo que todos já sabem, e possamos partir para a prática, para aquilo que todos nós aqui reunidos esperamos. Muito obrigado, presidente. Esta presidência agradece as colocações do deputado Fred Costa, que cumpriu religiosamente aqui o tempo regimental, e da mesma forma vou cobrar do deputado Tadeu Leite, que será o próximo orador inscrito, que também cumpra o prazo regimental por essa presidência que foi dado aos nobres deputados. Com a palavra, o deputado Luiz Tadeu Leite, para suas considerações. Eu quero cumprimentar, inicialmente, o presidente dessa comissão de Administração Pública, deputado Gustavo Corrêa, o autor deste requerimento, e parabéns, Neider, porque, de fato, é um pleito importante, o deputado Neider Moreira. Cumprimento o deputado Elismar Prado, o deputado Fred Costa, que falou agora há pouco. Quero comentar o Glauco de Oliveira, que é o assessor institucional da Defensoria Pública, né? Neste ato representando a nossa defensora-geral, Andréa Toné, a Lumena Santos, que neste ato representa a secretária Renata Vilhena, obrigado pela presença. Quero comentar o Eduardo Cavalieri, que é o diretor-secretário da Associação de Defensores Públicos. Cumprimento a comissão de defensores aqui hoje presentes, a Renata Pacheco, Daniel Dantas, o Ronaldo Araújo, a Fabiana Martins Maia, que neste ato representam mais 160 defensores públicos, que estão apenas correndo atrás do seu direito, de fato. Obrigado pela presença. Quero comentar o Gilberto Francisco Guimarães, representa a comunidade do Morro das Pedras. Senhoras e senhores, outros mais defensores que eu vejo aqui na plateia, esta audiência pública, Neider, veio em boa hora. Talvez não tivéssemos necessitado, né, ou nem necessidade, talvez, de uma audiência. Por um pleito talvez tão simples, e até hoje não cumprido, mas, de fato, chegou em boa hora essa audiência pública. Eu, como parlamentar dessa casa, não estou de lado algum. Estou tentando, de fato, fazer um trabalho como parlamentar e tentando fazer com que o direito seja cumprido. Nada mais do que isso. Tive, recentemente, pouco mais de um mês atrás, conversando com a nossa subdefensora-geral, a Ana Lúcia, inclusive o Glauco, que estava presente na conversa também, do qual, dentre vários outros assuntos, tratamos também do assunto do chamamento, digamos assim, dos aprovados neste último concurso para defensor público. Agora, eu queria talvez levar essa conversa e esse pleito, que eu acho mais do que justo, talvez até para uma outra esfera que eu acho tão quanto importante, essa dos defensores. Óbvio que o que nós estamos pedindo hoje aqui é que apenas o governo cumpra a lei, nada mais, nada menos do que isso. Mas, além disso, eu fico muito preocupado, e eu sou de uma região do norte de Minas e do Jequitinhonha, e vocês todos sabem que é a região mais carente do estado, é exatamente o norte de Minas e Jequitinhonha. E aí nós nos deparamos com duas situações nesse momento. Primeiro, a falta de defensores públicos, que é público e notório no nosso estado de Minas Gerais. E, por outro lado, o não chamamento de mais 160 defensores públicos, que, como disse meu colega Elismar Prado, claro que vai ficar ainda muito aquém do necessário, mas já são mais 160 defensores públicos para auxiliar e ajudar os nossos tão necessitados, pessoas, populações, a parte prisional. Eu falo isso porque, para vocês terem ideia, no norte de Minas, nas 21 comarcas, presidente, apenas 3 comarcas existem defensores públicos: Montes Claros, Pirapora e Janaúba, salvo engano. Francisco Sá, que nós temos lá uma penitenciária, não existe defensores públicos. Aí que está o grande problema. E aqui hoje eu venho defender, por um lado, os defensores que, de fato, passaram legitimamente no concurso, há 2 anos atrás, mas, por outro lado, também
reivindicar pela necessidade que o nosso Estado de Minas Gerais, mas principalmente, neste caso, a região do norte de Minas, Jequitinhonha, tem com a falta desses defensores. Para vocês terem uma ideia, e olha que os meus dados estão com certeza um pouco defasados, mas de acordo com um relatório da Superintendência de Administração Prisional, a SUAP, em 2009, apenas 30% dos presos foram assistidos, ou seja, mais de 20 mil detentos ficaram sem assistência judiciária por falta dos defensores públicos. Então, eu acho, deputado Neider, que de fato você foi muito feliz em convocar essa audiência pública, porque eu tenho certeza que, independentemente de qualquer coisa, todos esses parlamentares que estão aqui estão preocupados em exatamente ajudar os defensores para que nada mais, nada menos que o governo cumpra a lei do qual foi, né, estabelecido agora e esse concurso que passou há pouco mais de 2 anos. Claro que, como eu falei no início das minhas palavras, talvez nem essa audiência pública fosse necessária, se tivesse resolvido, né, pouco antes, e olha que não foi por falta de tentativa, não foi por falta de reuniões, por falta de diálogos, não só da minha parte, mas por vários outros deputados da casa aqui presente, por parte da comissão também dos defensores, que eu sei também, que incansavelmente foram aonde puderam ir para conversar sobre o assunto, e agora estamos diante desta audiência pública, que eu tenho certeza, se Deus quiser, a partir de agora, né, a gente vai poder ter um trabalho maior. Se, como você falou, Ismar, se o governador não sabia, né, os governadores passados não tinham conhecimento da importância, eu tenho certeza que depois dessa audiência pública, o governador do Estado terá a tranquila vontade e necessidade também de ajudar e resolver essa situação que, volto a dizer, é grave em todo o Estado, mas principalmente na nossa região. Então, deputado, presidente Gustavo Corrêa, essas são minhas considerações finais. Agora, eu acho que o mais importante das considerações finais dos deputados é colocarmos, de fato, né, abrir a discussão, porque eu tenho certeza que será muito rico esse debate aqui hoje. Obrigado, boa tarde. Essa presidência agradece as palavras do deputado Tadeu Leite. Gostaria de passar a palavra agora aos participantes que se inscreveram para participar deste debate. Essa presidência é extremamente democrática, mas na tarde de hoje, até porque penso eu que temos que otimizar os nossos trabalhos, essa presidência vai conceder o prazo de 5 minutos para os participantes, para que aqui possam fazer as suas colocações e as suas indagações, sobretudo aos nossos convidados que aqui se encontram. Essa presidência, já de antemão, gostaria de dizer que aqui nós temos uma comissão dos aprovados para o concurso de defensores públicos, e 4 desses aprovados se encontram sentados aqui na mesa dos nossos trabalhos, e essa presidência solicitou de forma muito gentil, os mesmos acolheram o nosso questionamento e indicaram apenas a senhora Renata Pacheco para representar e fazer os questionamentos, volto a dizer, aos nossos convidados ou aos nobres deputados. Sendo assim, e temos aqui também escrito o senhor Eduardo e o senhor Gilberto, que ali se encontra, e tenho certeza que os dois, como cavalheiros que são, vão permitir que inicialmente nós passemos a palavra à senhora Renata, para que a mesma faça aqui as suas colocações. Então, com a palavra, a senhora Renata Pacheco, que fala em nome
dos defensores aprovados neste último concurso. E gostaríamos já de também dizer agora aos convidados que a TV Assembleia transmite ao vivo esta reunião para toda Minas Gerais. Então, com a palavra...